Bom, mas a partir daí, então, da Revolução Industrial, das chamadas revoluções burguesas, né? É que surgiu esse regime que nós temos hoje, o capitalismo. Né? Que acontece, o que ele pressupõe? Né? Ele pressupõe mobilidade social, né? Ou seja, você pode hoje nascer numa favela, mas estudar, né? Ser bem-sucedido lá nos seus empreendimentos e ter uma escalada, mas ele é não includente, né? Realmente ele parte do princípio que não tem para todo mundo. Então a coisa da escassez é muito premente, tá certo? E ele vai atrás de capital, né? Ele vai atrás de maior rentabilidade e acúmulo. Ele tem essa lógica que é inerente ao sistema, tá certo? Bom, e aí com isso que se criou então a dicotomia capital-trabalho, né? Que tem também uma questão que é bastante interessante e, ao mesmo tempo, revoltante, né? Para mim, pelo menos é. Né? Teve uma época que eu trabalhei no Diese, né, fazendo estudos macroeconômicos para as entidades sindicais, e eu percebi que na repartição dos resultados, né, a categoria que a gente atendia era dos bancos, então, a gente percebeu que na distribuição de resultados havia uma diferença gritante entre a remuneração dos trabalhadores e dos acionistas. Para os trabalhadores, né, o resultado líquido, né, ele era distribuído através do que nós chamamos de PLR, né, participação do lucros e resultados, e era no máximo 5% do resultado líquido, já tributado. Mas assim mesmo ainda incidia o imposto de renda. Já para o acionista era no mínimo 25% do lucro líquido, e como o lucro já foi tributado, então não precisava tributar novamente. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas não é o mesmo lucro? É, exatamente o mesmo lucro. Só que para o trabalhador, além de ser um montante menor, né, e o contingente de trabalhadores sempre é muito maior do que os acionistas, então para cada um a parcela é bem pequenininha, ainda tem um imposto de renda. E para o acionista, além de ser, né, um montante muito maior, né, não tem um imposto de renda e cada um se beneficia muito mais do resultado. Então, com isso, a gente vê essa dicotomia capital-trabalho e o como isso é mal distribuído, embora seja igualmente importante. Tudo bem, pessoal? Bom, então agora, hora da verdade. Como é que a gente, que pontes a gente percebe que foi construído, né, nessa breve história aí que a gente contou? Né, quais foram as pontes que migraram, então, do feudalismo para o Renascimento? Por que que mudou? Né? Por que que isso aconteceu? Quais foram as pontes que migraram do Renascimento para a Revolução Industrial? E qual foi a principal tônica dessa mudança? Então, as pontes, eu acho que é isso que é importante que vocês observem, né? O que caracterizou, né, a mudança do feudalismo para essa época do Renascimento? Foi o aparecimento das cidades, né? Do comércio, da moeda, dos bancos. Agora, por que que isso aconteceu? Se o feudo era tão seguro, não é? Por quê? Porque havia exploração excessiva. E as pessoas resolveram, então, abrir mão daquela pretensa segurança e buscar uma fonte alternativa, uma forma alternativa de vida, tá certo? E do Renascimento para a Revolução Industrial. Qual foi a ponte? Foi essa mecanização das formas de produção que antes eram artesanais, tá certo? Eram manufaturadas, eram manufaturas. E qual foi a tônica dessa mudança? Acho que é legal isso, né? É que bem poucos, então, detêm os meios de produção nesses moldes, e isso gera uma imensa sensação de escassez. Então, né, sem querer ali,
fazer nenhuma apologia, né, nenhuma corrente a nada, mas nós sabemos, a gente percebe isso. Não tem para todo mundo, tem para quem detém o capital. Grosso modo, existem muitas exceções, mas grosso modo é essa a percepção.